Lá em Mateus 3,17, nós vemos o relato de quando Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, e ele sai das águas, e o texto diz que uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A gente vai gastar um tempo meditando nesse verso, em um verso, mas para a gente chegar lá, para a gente conseguir explorar o que eu penso que esse verso tem hoje a nos dizer, o que o Senhor quer nos falar por meio dessa passagem da Escritura nessa manhã, eu vou precisar de um tempo e de uma paciência de vocês, para fazer uma jornada comigo, tá bom? Na semana passada, como eu já mencionei, o Dinato iniciou essa série, e ele explicou que ao longo desses 3 primeiros meses, nós vamos conversar sobre quem nós somos, nossa identidade. Pessoas que foram criadas pelo próprio Deus à sua imagem e semelhança, mas que tiveram essa imagem e semelhança corrompida pela queda, pelo pecado. E que agora em Cristo podem ser redimidas, podem ter essa imagem restaurada em si mesmas. Isso acontece por meio de um encontro com Jesus, da habitação do Espírito em nós, de uma obra de formação espiritual, de santificação, que começa na conversão, no novo nascimento. Ao longo então desse trimestre, nós vamos tentar explorar com vocês o que significa ser humano. E a partir da compreensão dessa identidade criada por Deus, como essa nova criação em Cristo não apenas acontece, mas que efeitos ela causa, que transformações ela gera em nós, como é que nós devemos viver a partir de uma nova identidade, então, que nós recebemos e assumimos em Jesus. Nós, no domingo passado, então, com o Dinato, nós vimos que há uma crise no nosso tempo a respeito de qual é a fonte onde nós devemos buscar conhecer essa identidade, a respeito de quem somos. Será que existem mesmo fontes confiáveis que possam nos oferecer resposta às perguntas mais fundamentais da vida? Quem sou eu? Como eu devo me portar no mundo? O que é que vai me fazer feliz? Qual é a fonte? Onde é que a gente busca respostas realmente seguras para essas perguntas? E para a gente pensar sobre isso, a gente tem que também pensar sobre de que maneira a nossa cultura contemporânea tem buscado responder a essas perguntas. Então, no domingo passado, o Dinato nos apresentou uma sequência muito importante. Ele mostrou para a gente, existe uma verdade, essa verdade é revelada, significa que ela não é construída por nós mesmos, nós não a escolhemos arbitrariamente, mas essa verdade nos foi revelada pelo próprio Deus. A verdade que existe e que foi revelada permanece, ou seja, ela não está sujeita a mudanças de acordo com as correntes culturais, com os tempos, com as modas, com as filosofias e ideologias que se sucedem ao longo da história. Essa verdade permanece. A verdade também transforma, então ela permanece, ela transforma a nossa vida, é pelo conhecimento da verdade que nós somos transformados. Jesus disse: vocês vão conhecer a verdade e a verdade os libertará. Nós somos libertos do poder do mundo, do diabo e da carne, do pecado que habita em nós e que nos aprisiona. Essa verdade nos transforma, essa verdade é uma pessoa. Essa verdade é uma pessoa, o próprio Jesus se revelou como a verdade, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus então é essa verdade que se revela e que permanece e que transforma, e é nele que nós encontramos nossa verdadeira identidade. Isso nós vimos no domingo passado. É claro que tem um mundo de coisa aqui, a gente vai voltar nessas ideias certamente em outros momentos ao longo desse trimestre, mas além de nos apresentar esse caminho, o Dinato também introduziu brevemente essa resistência contemporânea à própria existência de uma verdade objetiva, de uma verdade absoluta, uma verdade imutável, uma verdade que possa servir realmente como resposta a essas perguntas fundamentais: quem eu sou, como eu devo agir, o que vai me fazer feliz, qual é a boa vida. Essas perguntas são as perguntas de todos os tempos, e cada tempo, cada geração responde a essa pergunta de alguma maneira. E na nossa sociedade contemporânea existem meios também de responder a essa pergunta. A questão é: será que eles estão certos? Será que eles são adequados?
Será que eles são capazes de nos oferecer esse senso de identidade que todos nós desejamos e buscamos? Então hoje eu quero avançar um pouco mais nessa conversa, e para começar, como eu disse, eu preciso de um tempo e de uma paciência de vocês para a gente fazer juntos aqui uma análise cultural, tá bom? De como é que nós chegamos no ponto em que nós chegamos, como cultura, como sociedade, não exatamente como igreja nesse primeiro momento. Se a gente fosse dar um título para a mensagem anterior, e eu acho que o Dinato não deu um título exatamente para a mensagem anterior, talvez ele tenha dado, mas eu não me lembro, acho que não. Talvez ela pudesse ser chamada de A Verdade. E se ela fosse chamada assim, talvez a de hoje pudesse ser chamada A Verdade sobre mim. A Verdade sobre mim. Tem um livro que é já um clássico, já é considerado um clássico a respeito desse assunto de identidade e de uma análise cultural contemporânea da identidade. É um livro do Carl Trueman chamado Ascensão e Triunfo do Self Moderno. Ascensão e Triunfo do Self Moderno. E nesse livro ele investiga esse processo histórico de como esse senso de identidade contemporâneo se desenvolveu. E ele abre a introdução do livro dele já da seguinte forma, ele diz assim, ele justifica por que ele se propôs a escrever esse livro. É um tratado grande assim. As origens deste livro estão na minha curiosidade sobre como e por que uma declaração em particular passou a ser considerada coerente e significativa. E aí, abre aspas, essa é a declaração a qual ele está se referindo. Eu sou uma mulher presa no corpo de um homem. Logo na sequência, depois de dizer isso, ele explica que o avô dele, que faleceu cerca de 30 anos atrás, ele diz assim, o meu avô não teria entendido essa frase. Na época dele, ele não teria compreendido o significado dessa frase. E ele não afirma isso com nenhum tom de ridicularização ou pejorativo, ele simplesmente constata um fato de que, pouco tempo atrás, essa seria uma frase de difícil compreensão, certo? De difícil apreensão acerca do seu significado. Uma pessoa ter um determinado sexo biológico, mas se identificar com outro gênero e se ver presa, então, numa condição diferente daquela em que ela biologicamente se encontra. Então, ele diz isso, ele diz que, talvez 2 gerações atrás, essa frase soaria incompreensível quase, mas que hoje, não apenas ela é comum, ela é uma frase que nós tratamos como coerente, certo? Coerente, normal. E aí, de novo, eu estou dizendo nós, enquanto cultura, ok? A cultura contemporânea considera isso uma frase normal, cotidiana. Mas mais do que isso, não só normal, negá-la ou questioná-la hoje é algo considerado, e aí palavras dele, do Carl Trueman, estúpido, imoral ou sujeito a algum tipo de fobia irracional. Então, o que ele está dizendo é, se alguém de alguma maneira discordar dessa afirmação, ou dizer que ela não faz sentido, essa pessoa, no nosso momento cultural, ela será provavelmente caracterizada como alguém estúpido, imoral, ou sujeita a uma fobia que não faz sentido. Então, o livro dele se propõe a analisar e refletir sobre essa mudança cultural que aconteceu. Inevitavelmente, nós vamos ter que reconhecer que algo mudou, certo? Na cultura, ao longo das últimas décadas. E ele mostra que essa frase em si mesma carrega consigo uma série de pressuposições de natureza até metafísica. Porque ela toca a conexão, por exemplo, entre mente e corpo, como essa relação se dá. E ela, inclusive, pressupõe a priorização de uma convicção interior sobre a realidade biológica. Não estou aqui ainda conversando sobre certo e errado, ok? Sobre uma avaliação disso. É uma constatação das pressuposições embutidas numa afirmação como essa. Ela separa também, essa frase, gênero de sexo. Ela também, inevitavelmente, traz uma conexão política com o movimento LGBTQIA+, por se apoiar em noções de direitos civis e liberdades individuais, porque
porque há uma pressuposição de que, se essa pessoa se encontra presa num corpo que não corresponde à maneira como ela se vê, sente e se identifica, ela deve, essa é uma consequência já do raciocínio, né? Mas ela deveria ter a liberdade, então, de fazer, por exemplo, uma transição para esse gênero com o qual ela se identifica, né? Tudo isso ele diz na introdução do livro para demonstrar que, de 2 gerações para cá, mais ou menos, muita coisa aconteceu na cultura, e é importante a gente tentar, pelo menos, entender o que foi que aconteceu e como é que nós chegamos diante dessa realidade cultural contemporânea. A grande contribuição do livro, eu acho, que é demonstrar que, embora nesse momento cultural em que a gente se encontra, naturalmente o foco é muito colocado sobre a questão da sexualidade, e a gente vai conversar bastante sobre sexualidade ao longo desse trimestre, provavelmente mais no mês de março, mas estamos organizando ainda toda a sequência, mas provavelmente mais no mês de março. Mas, embora a ênfase desse momento e desses movimentos identitários seja muito colocada na questão da sexualidade, há uma razão para isso. Essa revolução afetiva, como o pastor Guilherme de Carvalho gosta de chamar, essa revolução afetiva que aconteceu ao longo, especialmente dos últimos 60 anos, não pode ser devidamente compreendida olhando apenas para a questão da sexualidade. Há algo mais amplo que aconteceu, e anterior que aconteceu, e é o que o Carl Trueman chama de a revolução do self, a construção desse self moderno. O que é o self? É uma palavra inglesa, mas que é bem utilizada também no nosso contexto aqui, na língua portuguesa. Mas self, se a gente fosse traduzir de forma mais literal, significa auto, significa próprio, significa o ego ou o eu, ok? Pode ter esses significados. É uma forma, na língua inglesa, de se referir à própria pessoa, myself, ok? Por exemplo, o meu eu, a minha pessoa, é isso que significa. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas teve um ano em que o dicionário Oxford, todo ano, ele escolhe a palavra do ano, uma palavra nova que não existia e que passou a ser utilizada, e ela depois é considerada, então, para entrar no dicionário como um novo termo incluído na língua formal, né? E no ano de 2013, então a gente está falando aí de 12, 13 anos atrás, a palavra do ano para o dicionário Oxford foi a palavra selfie. E eu fiquei tentando me lembrar, eu não me lembrei muito assim da minha vida em 2013, não fiz um esforço tão grande assim para me lembrar especificamente do que aconteceu no ano de 2013, mas na minha cabeça fez algum sentido voltar 10, 12 anos no tempo e me lembrar da febre do pau de selfie. Você lembra do pau de selfie? Gente, você ia para a praia em 2013, ou anos seguintes ali, 14, 15, o que tinha de vendedor ambulante vendendo pau de selfie, de todo tipo e cor e tamanho, era uma loucura. Havia um movimento de valorização da câmera frontal dos celulares, nunca antes visto na história, Todo mundo tirando selfie o tempo inteiro. Essa é uma modalidade meio nova, assim, de fotografia, e virou um fenômeno. Por quê? Claro, há um efeito decorrente das redes sociais, da internet, que é óbvio, nesse movimento, mas isso também reflete um movimento mais amplo da própria cultura, uma obsessão pelo eu. O selfie é quase que o cúmulo dessa obsessão do eu, é você querer mostrar você, A foto, historicamente, até onde me consta, eu não sou um grande especialista em fotografia, mas me parece que ela sempre teve um propósito de registrar pessoas, não só uma pessoa tirando foto de si mesmo, mas famílias, comunidades, momentos importantes de reuniões, de encontros, de confraternizações, celebrações, mas o selfie, especialmente aquele selfie sozinho, individualizado, virou uma febre por um tempo. Agora ele está caindo um pouquinho, eu acho que perdeu um pouquinho a força, a moda, mas ele virou um símbolo dessa cultura obcecada pelo eu. O selfie refere-se a isso, ao selfie, uma foto de si mesmo. Essa obsessão pelo eu caracteriza a nossa sociedade contemporânea. O Carl Trueman define selfie como o nosso senso de individualidade, que envolve uma compreensão de qual é o propósito da minha vida,
do que constitui uma vida boa, de como eu me entendo, esse é o meu self, em relação aos outros e ao mundo ao meu redor. Então é essa ideia de qual é a minha identidade, qual é o centro da minha existência, ao redor do qual tudo o mais é definido e observado e percebido. Esse é o meu self, esse é quem eu sou, naquilo que é mais central e definidor a respeito da minha identidade. Queridos, nada disso é totalmente inédito, certo? A gente precisa reconhecer que, ao longo da história, a humanidade sempre lidou com algum tipo de tentativa de delimitação, caracterização do que é um indivíduo humano, certo? Do que é um indivíduo, do que é uma pessoa. O que é mais novo e mais recente é o desenvolvimento dessa caracterização a partir de alguns aspectos específicos. E para o objetivo da nossa conversa aqui, ao longo dessa série, de um aspecto em especial. Um dos aspectos mais importantes na caracterização desse self moderno é o foco na interioridade. Ou também a gente pode chamar de o foco na vida psicológica interior. Você pode passar, Daniel, por favor, o próximo? Interioridade ou na vida psicológica interior. Esse parece ser o elemento decisivo no nosso tempo, na nossa cultura, o elemento decisivo para quem nós pensamos ser. Então, quando uma pessoa em busca de definir, de encontrar, de reconhecer, de afirmar a sua própria identidade, no nosso mundo hoje, o que ela vai buscar? Ela não vai buscar olhar para fora de si, ela não vai olhar para a família, para as tradições, para a religião, para os costumes, para a cultura mais ampla ao redor. Ela é incentivada a olhar para dentro, para o que ela sente, para o que ela deseja. E é assim, com esse foco na interioridade ou na vida psicológica interior, que ela vai, supostamente, encontrar ou construir, decidir qual é a sua identidade. Então, em outras palavras, esse self moderno, de acordo, pelo menos, com Carl Trueman e com outros, Charles Taylor, um livro que o Dinato citou na semana passada, As Fontes do Self, nessa mesma linha. O trabalho do Trueman é muito baseado também no do Charles Taylor. Esse self moderno é identificado a partir da priorização da psicologia interna do indivíduo, seus sentimentos, suas intuições, para encontrar esse senso de quem nós somos e de qual é o propósito da nossa vida. E qual é a importância da gente entender isso? Qual a importância da gente reconhecer que esse é um fenômeno no qual todos nós, de alguma maneira, estamos inseridos, porque vivemos nessa cultura e nesse ambiente? É porque, para o self moderno, as respostas àquelas perguntas que eu mencionei antes, as perguntas mais fundamentais da vida: quem eu sou, como eu devo agir no mundo, o que vai me dar um senso de felicidade, de satisfação, de plenitude, de propósito, para esse self moderno, para essa pessoa vivendo dentro desse paradigma, essas respostas que anteriormente seriam buscadas exteriormente, passam agora a ser procuradas interiormente, na psicologia interna de cada pessoa. Então, se essas respostas antes seriam encontradas numa carreira, seriam encontradas numa vinculação a uma comunidade, na identificação a um grupo familiar, seriam encontradas na vida comunitária religiosa, seriam encontradas em elementos exteriores, agora essas respostas para esse self moderno são buscadas, são encontradas interiormente, na psicologia interna de cada pessoa. E aí, uma vez então que elas são encontradas, ou pelo menos supostamente encontradas, pelo menos na avaliação subjetiva da pessoa encontradas, o alvo da vida passa a ser o quê? Expressá-las, certo? Então, eu encontrei dentro de mim as respostas para quem eu sou, para o que eu quero ser, para o que eu quero fazer, para o que me faz feliz, e a partir desse momento em que eu encontro essas respostas, a minha vida inteira é orientada na direção de expressar isso, com o objetivo de ser afirmado, reconhecido, valorizado como quem eu, a partir de agora, sou, como quem eu, a partir de agora, decidi ser.
E é por isso, então, que muitos pensadores chamam essa nossa sociedade contemporânea, ou caracterizam essa nossa sociedade contemporânea com essa marca de um individualismo expressivo. O que é um individualismo expressivo? Uma sociedade individualista, focada no eu, e esse eu que busca interiormente as respostas para as suas perguntas mais fundamentais sobre quem ele passa a querer expressar essa identidade que ele construiu para si mesmo, no anseio de tê-la reconhecida pelos demais, pela sociedade, pela família, pelas pessoas. Eu sei que a conversa de hoje está talvez um pouquinho complexa, mas estamos juntos? Estão comigo? Beleza. Isso é importante. E essas ideias vão nos ajudar a orientar toda essa conversa de 3 meses aí que a gente vai ter. Isso não aconteceu da noite para o dia. Essa formação desse self moderno e as bases para isso é uma construção de alguns séculos para cá, pelo menos do século XVIII para cá. Nomes como Darwin, como Nietzsche, como Karl Marx, nos campos das ciências humanas e sociais, passando por Freud, principalmente, no âmbito da psicologia, são nomes que contribuíram muito para que o pensamento moderno, o pensamento contemporâneo fosse sendo formado e desenvolvido até chegar onde chegou. Freud, principalmente, colaborando com o aspecto da sexualidade. O Carl Trueman cita aqui, por exemplo, ele diz assim: foi Freud, mais do que qualquer outra figura, quem tornou plausível a ideia de que os humanos, desde a infância, são essencialmente seres sexuais. São nossos desejos sexuais, segundo Freud, que se revelam, em última análise, decisivos sobre quem somos. Então, veja, eu já mencionei isso, a gente vai entrar um pouco mais nesse elemento específico da sexualidade mais adiante na nossa série, mas eu já trago isso aqui para a gente começar a entender que há um desenvolvimento de um pensamento, de teorias, de propostas, de conceitos filosóficos, psicológicos, que vão se somando e contribuindo uns com os outros e compondo o que o Carl Trueman também chama de imaginário social. E é assim que uma afirmação, por exemplo, a que o Carl Trueman faz no início do seu livro, que eu citei aqui para vocês, que talvez 2 gerações atrás não faria sentido, passa a não somente fazer sentido algum tempo depois, mas ser vista como absolutamente coerente. Essa é a construção do pensamento humano ao longo da história, o desenvolvimento do pensamento. Agora, a gente pode olhar para tudo isso e aí trazendo para a nossa realidade, aplicando para o nosso contexto, como igreja, como discípulos de Jesus, como pessoas comprometidas com a palavra de Deus, a gente pode olhar para tudo isso e a gente pode ter diversas opiniões, diversos posicionamentos ou reações a isso. O nosso objetivo com essas mensagens e essa série não é simplesmente atacar ou criticar qualquer tipo de pensamento contemporâneo, ou muito menos as pessoas que o seguem. Nós queremos ser capacitados, enquanto comunidade de fé, a discernir os tempos e as narrativas culturais e sociais, nas quais, muitas vezes, sem nem perceber, nós estamos imersos, que nos formam também, que nos influenciam. E nós queremos ser capacitados, então, uma vez discernindo quais são elas, a tomar decisões, a reagir a elas, interpretá-las, comentá-las, aplicá-las de modo coerente com alguém que professa uma fé em Jesus e tem a Escritura como sua regra básica de vida, como sua fonte de verdade. A nossa responsabilidade como igreja, como discípulos de Jesus, não é simplesmente lamentar a condição em que o mundo se encontra se a gente não gosta muito dela, se a gente não concorda muito com ela, mas é compreendê-la e responder aos seus movimentos com graça e com verdade. Amém? Nós somos um povo que acredita que a verdade existe e ela é uma pessoa. Que essa pessoa, que é a verdade, se deu a conhecer, se revelou, para que nós pudéssemos não apenas saber qual ela é, saber qual é a verdade, mas para que a gente pudesse tomar decisões de reorganizar a vida a partir de um novo centro. Esse centro é essa pessoa que é essa verdade. E se Ele ocupa o centro, se Jesus é o centro da nossa vida e dos nossos pensamentos e da nossa maneira de enxergar a realidade, então, sabe o que significa? Que qualquer outra coisa que tente ocupar o centro precisa ser deslocada de lá, a começar de nós mesmos, a começar das nossas próprias opiniões, das nossas preferências, dos nossos desejos.
Se Jesus vai ocupar o centro e o que ele diz a respeito da vida, a respeito de mim, a respeito de tudo, é a verdade, então ele ocupando esse centro me tira do centro, me tira desse lugar de decidir o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Ele é quem diz, por meio da sua palavra que nos foi revelada, qual é a verdade a respeito de tudo. Isso é ser cristão, queridos. Ser cristão não é ser um simpatizante de Cristo, não é ser um simpatizante de algumas das coisas que Jesus ensinou, e ignorar algumas outras porque são desconfortáveis ou inconvenientes para a nossa cultura contemporânea, ou para as nossas preferências pessoais, ou porque nos colocam às vezes numa saia justa diante de pessoas que nós amamos. Ser um cristão é reconhecer que Cristo é a verdade, toda a verdade sobre tudo, e consequentemente então realinhar, reorganizar a vida a partir disso, desse novo centro. Francis Schaeffer diz isso, ele tem um livro maravilhoso chamado Deus que se Revela, e ele diz lá: há uma única razão para ser cristão, é que o cristianismo é a verdade sobre o universo. Sabe por que nós somos cristãos? Porque o cristianismo é a verdade, porque Jesus é a verdade. Nós não estamos falando que a Igreja Batista Vértice é a detentora da verdade, nós não estamos falando que ser evangélico é ser o dono da verdade, nós estamos dizendo que Jesus é a verdade, e tudo aquilo que flui dele, tudo aquilo que é coerente com o que ele fez, e o que ele ensinou, a sua palavra revelada, é a verdade sobre tudo, tudo. E se é a verdade, eu me submeto a ela, eu me rendo a ela, eu a obedeço. E Jesus, queridos, tem uma elevadíssima visão da Escritura. Jesus, não caiam em conversas de influenciadores contemporâneos que tentam separar Jesus da Bíblia. Tem isso rolando hoje em dia na internet. Muitas pessoas falam: não, a Bíblia não é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus, então você tem que encontrar Jesus na Bíblia, e tudo aquilo que não se parecer muito com Jesus na Bíblia, você descarta, porque a palavra é Jesus, não é a Bíblia. Queridos, isso é uma mentira, isso é um engano, ok? Não há incoerência, contradição entre a palavra escrita de Deus e a palavra encarnada de Deus, que é Jesus. Jesus se revela a nós por meio da Escritura, e nós devemos sim interpretar a Bíblia à luz de Cristo, de quem Ele é, do que Ele fez, da sua obra. Tudo é sobre Ele, tudo aponta para Ele, mas toda a Escritura é palavra de Deus para nós. E Jesus pensa assim a respeito da Bíblia. Foi assim que Jesus ensinou a Bíblia, foi assim que Ele citou, inclusive o Antigo Testamento. E a gente precisa aprender a ler e interpretar esses textos, porque é neles que a gente vai encontrar a verdade acerca de tudo, do universo, de nós mesmos, porque ela revela a verdade acerca do próprio autor, criador de tudo. É a Escritura que nos oferece a interpretação correta da realidade, e é a partir dessa interpretação que a Escritura nos dá, que nós devemos enxergar tudo mais. E há muitas coisas que a Escritura tem a dizer a respeito da identidade do ser humano. Obviamente, essa é uma parte importante da história, porque Dinato mencionou isso no domingo passado, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou tudo bom, e Ele criou como obra-prima da sua criação o ser humano, homem e mulher, detentores da própria imagem e semelhança do Criador. Então, a humanidade, embora seja feita do pó da terra, recebe fôlego de vida do próprio Deus, e ela é criada à imagem de Deus, para governar a criação juntamente com o próprio Deus. Então, a humanidade é colocada num lugar elevado na história bíblica, mas não no centro, não no protagonismo. Ao mesmo tempo, é somente essa posição elevada da humanidade na cosmovisão judaico-cristã, na tradição judaico-cristã, que permite desenvolvimentos modernos e contemporâneos, por exemplo, de direitos humanos fundamentais, de liberdades individuais, de respeito a essa dignidade da pessoa humana. Então preste atenção, esse individualismo moderno, em parte, vem do cristianismo, não a sua deturpação, não o individualismo expressivo, não o individualismo exacerbado, esse foco exagerado do indivíduo, que é essa característica da contemporaneidade,
mas o reconhecimento do valor individual, da dignidade de cada pessoa. Isso só foi possível ser desenvolvido no pensamento ocidental por causa das contribuições do cristianismo e da tradição bíblica, da elevação do valor de cada pessoa, porque foi criada à imagem e semelhança do próprio Deus, do próprio Criador. No entanto, o que nós vemos na nossa cultura, de forma geral, é um afastamento cada vez maior das fontes dessas ideias. É como um pastor disse certa vez: o mundo contemporâneo e ocidental quer o reino sem o rei, quer as heranças e as contribuições civilizatórias da fé cristã, da tradição cristã, sem o Cristo, sem a cruz, sem o rei. E isso não se sustenta, queridos. Mais uma vez o Francis Schaeffer, olha o que ele diz: o esforço do homem em declarar sua autonomia privou da realidade das coisas. Não lhe resta nada que lhe dê segurança, quando a sua imaginação o leva para além das estrelas, se não há nada que possa garantir a distinção entre a realidade e a fantasia. Percebe? No momento em que a humanidade faz o que ela foi criada para fazer, imagina, sonha, elabora, projeta, cria, indaga, filosofa, usa essa mente maravilhosa, cheia de potencial criativo, imaginativo, que o próprio Deus nos deu. No momento em que ela faz isso dissociada do próprio Deus, do Criador, então ela não tem para onde voltar. Ela não tem nada que a ajude a discernir entre aquilo que é real e aquilo que é simplesmente ilusório, fantasioso. O impacto disso não é só sobre o indivíduo, porque a gente poderia pensar, e esse é um discurso muito comum nos nossos dias, desde que não faça mal para ninguém, né? Cada um pensa como quiser, cada um vive como quiser, cada um acredita em si mesmo e na sua própria identidade, e forma, e elabora, e expressa essa identidade da maneira que quiser, desde que não fira o outro, desde que não machuque o outro, desde que não invada a liberdade individual de outra pessoa, está tudo bem. Mas, de novo, isso é um engano, é uma ilusão, porque não funciona assim. Nós não somos indivíduos vivendo isolados, como ilhas, em relação uns aos outros. A maneira como cada indivíduo vive determina a maneira como uma comunidade funciona, como famílias se estabelecem, como uma nação se estabelece. O impacto não é só sobre o indivíduo, que passa a experimentar, isso é bem documentado por pesquisas de toda sorte, passa a experimentar nos nossos dias níveis nunca vistos antes de ansiedade, de depressão, nessa tentativa e na sobrecarga decorrente dela, de se descobrir e de se encontrar o tempo inteiro. Mas há também uma deterioração relacional, comunitária, gravíssima que acontece. Num artigo recente no New York Times, o comentarista social, político David Brooks, ele escreveu um artigo sobre como a cultura americana está perdendo os vínculos afetivos, de casamento, de filhos, de família, de vida em comunidade. É um artigo interessantíssimo, e ele comenta aqui o seguinte, ele conclui mais ou menos o seguinte: você pode construir uma cultura em torno de compromissos de amor, ou você pode construir uma cultura em torno de autonomia individual. Mas você não pode fazer os dois. Você não pode fazer ambas as coisas. E nas últimas décadas, o mundo escolheu a autonomia individual, em lugar dos compromissos de amor, compromissos afetivos, compromissos conjugais, compromissos relacionais, compromissos comunitários. Tudo isso foi deixado de lado, foi abandonado em nome da busca por essa autonomia individual cada vez maior. Então, queridos, nós temos escolhido ansiedade e isolamento como consequência dessas escolhas. Num artigo, numa mensagem que ele escreveu sobre identidade, o pastor Timothy Keller identificou 5 fatores pelos quais essa tentativa humana moderna de construção do self, da própria identidade, é fadada ao fracasso. 5 razões pelas quais essa tentativa inevitavelmente vai fracassar. Primeiro, incoerência. Incoerência. Tentar buscar construir a sua própria identidade a partir de si mesmo, do seu interior, do que você sente, do que você deseja, inevitavelmente vai te colocar em algum momento numa posição de incoerência. Por quê? Porque todos nós temos desejos que são incompatíveis entre si.
Antigamente, como é que era a frase? Eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. Esse é o seu tempo, né, gente? Não sei se eu caso ou compro uma bicicleta, mas isso é um retrato simples do tipo de dilema que a gente vive o tempo inteiro. A gente acorda um dia querendo uma outra coisa, no outro dia a gente já tem certeza que não quer mais aquilo, quer outra coisa. Tentar construir quem você é, o centro fundamental a respeito da sua vida, da sua existência, do seu propósito de vida, a partir do que você deseja e sente, é um convite a uma vida incoerente, o tempo inteiro incoerente. Porque você vai orientar a sua vida para uma direção e no outro dia você vai reorientá-la para outra direção e para outra, porque nós somos assim. Os nossos desejos são incoerentes e muitas vezes incompatíveis. Eu lembro que, aconselhando um casal jovem de namorados, quando eu ainda era pastor de jovens, eles vieram me contar que tinham começado a namorar, e eu achei bem estranho, porque eles eram muito diferentes um do outro, eu nunca imaginei que eles pudessem namorar, e eu sabia um pouco do plano de vida de cada um, e aí eu sabia que um deles queria ser missionário transcultural, e a outra queria ser concursada e morar em Brasília, a vida inteira. E aí eu olhei para eles e eu falei, me explica, qual é o objetivo, onde é que esse namoro vai dar, como é que vocês imaginam isso convergindo? E aí a resposta deles, eles falaram, a gente não sabe, mas a gente só confia que vai dar certo. E aí, em 2 meses, eu acho que eles terminaram o namoro, porque não tinha como dar certo. Mas poderia dar certo, porque poderia amanhã acordar pensando em outra coisa, e mudar de rumo, e mudar de direção, e às vezes a gente tem essas incompatibilidades, não só nos relacionamentos, mas dentro de nós. Num dia a gente quer ser missionário transcultural, no outro dia a gente quer fazer concurso, ficar bem quietinho aqui mesmo. O nosso coração é enganoso, diz a palavra, e isso é parte da experiência humana, não é uma característica sua ou só minha, negativa. Todos nós compartilhamos disso desde a queda. Essa incoerência nos nossos próprios desejos. Não é possível construir uma identidade coerente olhando apenas para dentro de nós. E além da incoerência, ele aponta a instabilidade, que é uma decorrência disso, porque tentar construir essa identidade a partir da interioridade, inevitavelmente vai te fazer construir uma identidade altamente instável. Os desejos são incoerentes, então a identidade construída a partir deles será instável. Nós estamos sempre mudando naquilo que sentimos e desejamos, e aí por isso a identidade hoje é tão fluida. Aliás, esse é um conceito muito importante para esse self moderno, uma fluidez de identidade, uma identidade fluida, porque você pode ser o que você quiser a qualquer momento, e você pode mudar quem você é a qualquer momento também. E isso faz com que a gente viva sempre numa insegurança quanto àquilo que deveria, na verdade, ser o norte mais fundamental da nossa vida. Lembram-se da ilustração da bússola no domingo passado, que o Felipe apontou para nós? A gente, sem esse norte, o norte não pode mudar, gente. Se o norte muda, a bússola não serve mais para nada, concorda? Mas é assim que a gente tem vivido hoje. O norte muda todo dia conforme o que eu sinto e o que eu quero. Então é instável. Em terceiro lugar, é ilusório. Essa ideia de que é possível construir a identidade a partir de si, de dentro de si, é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque como os nossos desejos e sentimentos são diferentes e são incompatíveis, nós vamos, no fim das contas, acabar tendo que escolher um deles, ou alguns deles em detrimento de outros. E a gente se ilude quando pensa que essa escolha é livre, é uma escolha baseada apenas no que nós queremos. Cristo, nós estamos o tempo todo sendo formados e deformados pela cultura, pelas influências, pelos relacionamentos. Então, a coisa mais comum é um adolescente mudar, por exemplo, a maneira de se vestir, e é normal, todo mundo passa por essa fase. Graças a Deus a gente não fica nela, a maioria de nós, para sempre, mas é normal, você é adolescente, faz parte, mas aí o adolescente pensa assim, bom, eu vou me vestir desse jeito, porque isso vai realmente expressar quem eu sou. E você já reparou qual é geralmente o resultado final? Ele se veste como todos os outros adolescentes da idade dele. E é quase impossível não ser assim, queridos, porque nós não vivemos isolados, nós vivemos juntos, nós vivemos em comunidade, nós vivemos sob a influência de tantas outras coisas. Então a gente, na ilusão de estar construindo uma identidade única, singular, que reflete perfeitamente quem nós como indivíduos únicos e especiais somos, a gente na verdade acaba sendo mais do mesmo, sendo como outras pessoas e como a cultura especialmente quer que nós sejamos. Em quarto lugar, ele aponta para a pressão, para a sobrecarga decorrente disso. Por quê? Porque ter a obrigação, e esse é um ponto muito importante, tá? Principalmente à luz
da ansiedade que marca o nosso tempo, a nossa geração. Ter a obrigação de todo o tempo construir a sua própria identidade, decidir qual ela é um fardo pesado para carregar. Você o tempo inteiro tem que se provar. O tipo de corpo que eu preciso ter, o tipo de carreira e de sucesso que eu preciso ter, o tipo de influência que eu preciso ter para ser alguém, para ser uma pessoa que será reconhecida e valorizada como tal. Essa pressão de construir a própria identidade o tempo inteiro é devastadora, é esmagadora. E por fim, em quinto lugar, a exclusão decorrente disso. Por que uma exclusão? Queridos, porque se eu construo a minha identidade a partir do que eu desejo e do que eu sinto, a única referência que eu terei de comparação é a pessoa do meu lado. São as pessoas à minha volta. E a identidade moderna, esse self moderno, ele é sempre excludente no que diz respeito a relacionamentos. Porque ele é sempre medido em comparação aos outros. Então eu não me alegro por ser um bom profissional, eu me alegro por ser melhor do que o outro. Eu não me alegro por ter uma boa família, eu me alegro porque a minha família é mais bonita, ou é mais bem sucedida do que a outra. Eu não me alegro por ter um bom emprego, eu me alegro porque o meu salário é maior do que o outro. Por quê? Porque o único instrumento de validação possível é o outro, é quem está à minha volta. Para eu saber se aquilo que eu estou construindo vale a pena e é bem sucedido ou não. Então isso exclui. Eu trato as pessoas ou como impedimentos, eu me orgulho em relação a elas, ou eu as invejo, porque são impedimentos em relação ao meu sucesso, são obstáculos em relação ao que eu desejo almejar. Eu estou descrevendo algo que é muito distante da realidade, mas essa não é uma realidade apenas de não cristãos, queridos, de viver a vida assim, de construir suas vidas e suas identidades assim. Essa é uma tentação para mim e para você todo dia quando a gente acorda. A gente tem pouca noção do quanto nós estamos imersos nessa cultura, de quanto nós fazemos parte desse mundo, desse universo. E todo dia ao acordar, há uma tentação para cada um de nós que é posta diante de nós. No que é que eu vou encontrar e firmar a minha identidade? Eu vou sair de casa hoje em busca de construir essa identidade, de provar essa identidade, de expressar essa identidade que eu estou encontrando no que eu sinto, no que eu quero, no que eu anseio, no que eu quero construir, no que eu quero realizar, na maneira como eu quero que as pessoas me enxerguem. Todo dia nós temos que decidir quem nós queremos ser. Quem eu quero ser hoje. Consequentemente, como eu vou viver a minha vida. E o resultado disso, queridos, para nós, para muitos de nós, é exaustão, é solidão, é cansaço, é frustração. Porque parece que por mais que a gente se esforce, a gente não se torna aquilo que a gente realmente quer ser. E na verdade, na maioria das vezes, a gente nem sabe ao certo quem é que nós queremos ser, quem é que nós realmente somos. Você percebe como esse é um esforço fadado ao fracasso e que nos aflige também. Mas, queridos, se a verdade sobre mim pode ser sólida, estável, libertadora e realmente confiável, para que eu encontre a minha real identidade, que não poderá ser encontrada dentro de mim, se essa verdade está disponível, onde é que ela pode ser encontrada? E mais importante, qual é ela? Porque parece que nem nós, às vezes, sabemos ao certo. E a gente começou a responder isso no domingo passado, e há muito ainda a ser dito nos próximos domingos. Eu realmente quero te encorajar a não perder, eu sei que são 13 semanas, é impossível, né? Quase impossível alguém não ter um imprevisto, uma viagem, um compromisso ao longo de 13 semanas, de 3 meses, mas faça um esforço grande para acompanhar essa série. As mensagens serão construídas a partir do que já foi dito e trabalhado, então tem uma sequência, tem uma lógica, e é importante que você veja o todo para não sair com uma impressão errada de parte. Mas, queridos, hoje eu quero afirmar aquilo que talvez seja o mais fundamental a respeito de quem nós somos, porque é o que o próprio Deus afirmou.
Antes de Jesus iniciar seu ministério público, eu citei esse texto no início, agora volto a ele finalmente. Terminei a introdução, não, brincadeira. Quase isso. Mas antes de iniciar o seu ministério público, Jesus vai ao encontro de João Batista para ser batizado por ele. João está iniciando ali um trabalho de preparação para o ministério de Jesus, ele está preparando o caminho, como o profeta Isaías havia predito. Ele está pregando já arrependimento dos pecados, um anúncio de que o reino dos céus está perto, está próximo, está disponível, porque o Messias chegou, ele está preparando o caminho para Jesus. E Jesus vai ao Jordão para ser batizado por ele. João não entende bem, João é alguém muito interessante, talvez a gente possa voltar na história dele ao longo dessa série também, porque é alguém que tem muita clareza a respeito de quem ele não é, e muita clareza a respeito de quem ele realmente é. Mas João se impressiona e se surpreende, de alguma maneira até se escandaliza com Jesus. Ele diz: sou eu que tenho que ser batizado por você, e você vem a mim. Mas Jesus explica para ele que isso é necessário, e finalmente João então o batiza. E aí acontece esse momento que nós lemos no início. Eu quero voltar a esse texto agora com você, Mateus no capítulo 3, verso 17, quando Jesus sai das águas após o seu batismo. E uma voz do céu, diz o texto, então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Em um verso, queridos, a Bíblia nos oferece, Deus nos oferece mais segurança para nós encontrarmos e recebermos a nossa verdadeira identidade do que todas as tentativas humanas modernas, fracassadas. Em um versículo. Quando nós trocamos a nossa tentativa ilusória e frustrante de construir nossa própria identidade a partir de nós mesmos, pela identidade que Deus nos oferece, nós encontramos, e eu quero mencionar rapidamente cinco coisas que nós recebemos. Nós encontramos primeiro um senso de individualidade. Como eu disse, essa individualidade não é ruim. Deus nos fez assim, pessoas com características únicas, singulares. O texto aqui, a frase, a palavra de Deus aqui, que é ouvida dos céus naquele momento, começa dizendo: este, é um apontamento, é uma designação, este, não os outros, ainda pelo menos. Um monte de gente presenciando aquela cena, João Batista lá, mas a voz do céu especifica e aponta para Cristo, para Jesus, como: este é o meu filho amado. E Jesus é apontado então por Deus como essa pessoa, e o que vai acontecer, queridos, a gente vai falar disso já já, o que vai acontecer comigo e com você quando nós estamos em Cristo é que nós somos essa pessoa. Essa individualidade, esse desejo de ser visto, de ser percebido, de ser reconhecido como alguém que tem valor, como alguém que importa, como uma pessoa única, singular, que tem características diferentes de outros, tem necessidades diferentes de outras pessoas, que tem uma história própria, que tem suas marcas, suas dores, suas feridas, seus sonhos, suas expectativas, esse anseio que todos nós carregamos de ser visto. Esta pessoa, Deus é capaz de nos dar isso. Esse anseio por uma individualidade, por uma pessoalidade, Deus é capaz de nos dar isso, e Ele identifica Jesus naquele momento, e a gente vai ver como isso se aplica a nós já já. Mas essa individualidade, Deus conhece você, Deus trata você de maneira pessoal, não é no atacado. Esta minha filha, este meu filho, Ele sabe o seu nome, Ele conhece você, Ele criou você da maneira como você é. Em segundo lugar, receber uma identidade do próprio Deus nos oferece pertencimento. A palavra seguinte: este é o meu filho, meu, ele é meu. E queridos, como nós ansiamos, como essa busca cansativa e frustrante por um senso de identidade própria, como isso é marcado por uma necessidade de pertencer, não é mesmo? E quantas pessoas acabam aderindo a uma ideia, a uma ideologia,
a um caminho, uma pauta, uma bandeira que possa lhes dar exatamente isso, porque sentem que para encontrarem esse senso de individualidade, de pessoalidade, de identidade, precisam pertencer, precisam ser reconhecidas por um grupo, precisam ser reconhecidas por alguém, precisam ser afirmadas, validadas. Deus te dá esse senso de pertencimento. Ele declara sobre mim, Ele declara sobre você: você é meu, você é minha. E essa busca, essa necessidade, esse anseio que você tem de ser afirmado e reconhecido, incluído para pertencer a um povo, a uma família, a uma tribo, a um grupo, você pode encontrar em mim. Você é meu, você é minha, você não está sozinho mais. Este é meu. Uma outra coisa que nós recebemos, que a nossa identidade recebe em Jesus, recebe de Deus, é um senso de paternidade. Este é o meu filho. Este é o meu filho. Quando nós permitimos, querido, quando nós nos rendemos a Deus e permitimos que Ele afirme quem nós somos, que Ele nos diga quem nós somos, nós recebemos um pai. Nós nos tornamos filhos por adoção. Nós temos essa paternidade resolvida na nossa vida, e essa é uma lacuna na identidade de muita gente, seja na falta de um pai, seja na falta de uma mãe, ou do pai e da mãe, seja na presença de um pai, de uma mãe, mas que não cumpriram bem talvez seu papel, de oferecer segurança, amor, cuidado, proteção, provisão. Tantas pessoas passam o resto da vida inteira tentando provar algo que faltou receber, provar que podem merecer esse amor e esse cuidado, encontrar isso em algum lugar, suprir isso em relacionamentos, que na verdade só causam mais dor e destruição. E Deus está dizendo: receba de mim essa identidade, e você vai receber um pai, você vai receber esse amor, esse cuidado. O passo seguinte é esse, é amor, é afeto. Ele diz: este é o meu filho amado. Ele não é qualquer pai, ele é um pai de amor. Este é o meu filho amado. Esse amor que nós encontramos nesse relacionamento com Deus, como nosso pai, esse amor supre, esse amor preenche o vazio. Esse amor acalma um coração agitado que está de um lado para o outro em busca de se sentir assim. E nós podemos saber que, sendo amados por Deus, essa busca por uma identidade que nos faça nos sentirmos amados por alguém, pode chegar ao fim. E para terminar, a fala de Deus Pai para Jesus é: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. E nessa identidade que nós recebemos de Deus, nós encontramos, em quinto lugar, um senso de realização, um senso de propósito, de sentido. E preste atenção nisso. Jesus ouve isso do Pai antes de começar o seu ministério. Isso é muito significativo. É dali, desse momento do batismo, que Jesus vai ser levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. E é depois disso, então, que ele inicia o seu ministério público. Até aquele momento, queridos, Jesus, entenda bem o que eu vou dizer, não tinha feito nada, bem entre aspas, ok? Porque a gente não tem muitas informações do que Jesus fez até os seus 30 anos. Tem histórias, poucas histórias, e particularmente aquela aos 12 anos, mas em termos de performance, atividade ministerial, mudar o mundo, curar pessoas, pregar salvação, anunciar as boas novas, se revelar como Salvador, nada disso tinha acontecido ainda. Mas o Pai já tem prazer no Filho. O Pai já está realizado no Filho antes que o Filho faça alguma coisa, simplesmente pelo fato de que ele é filho, filho amado. E essa nossa busca, queridos, por uma identidade em que a gente vai, tenta uma coisa, tenta outra, de repente se eu empreender, de repente se eu fizer um concurso, de repente se eu começar esse negócio, de repente se eu mudar de emprego, de repente se eu for para fora, de repente se eu morar fora do Brasil, fizer um intercâmbio. Veja, nenhuma dessas ideias, nenhum desses projetos é errado em si mesmo, mas às vezes a ansiedade
de tentar aqui, tentar ali, fazer isso, fazer aquilo, revela uma frustração, um desejo de ser alguém que você ainda não é, pelo menos que você não sabe ser. E aí você vai tentando realizar, e às vezes o excesso de trabalho, e acumular 2 e 3 empregos, e nunca estar satisfeito com o que ganha, porque eu preciso ter mais, porque o fulano ganha mais, porque se eu progredir aqui, se eu fizer mais esse curso, se eu tiver mais esse título, se eu passar mais nesse... E isso vai gastando e desgastando a gente, porque no fundo não é sobre o dinheiro, não é sobre o emprego, é sobre tentar ser alguém que possa ser reconhecido, amado e aceito e valorizado. É uma crise de identidade. E a boa nova do Evangelho é que em Jesus essa identidade não precisa ser construída ou descoberta. Essa identidade pode ser recebida. Ela pode ser recebida de graça, por graça. E não é que não haverá trabalho a fazer, chegaremos lá, há muito trabalho a ser feito uma vez que a gente reconhece, recebe essa identidade, essa nova identidade em Cristo. Mas é libertador recebê-la. Você pode estar se perguntando assim, pastor, mas isso aí tudo Deus não falou sobre Jesus? Ele é o Filho amado do Pai, em quem o Pai tem o seu prazer. É verdade, Deus falou isso sobre Jesus, mas a boa notícia do Evangelho é que se você está em Cristo, tudo o que é verdade sobre Jesus é também verdade agora sobre você, é verdade agora sobre mim. O apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 1, Dinato leu esse texto também semana passada, versos 12 e 13, afirma: contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade, o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne. Perceba, é outra fonte, tem outra origem, e por isso outra segurança e outra paz. Não é a sua vontade ou a vontade de outra pessoa que te torna alguém. Nós nos tornamos filhos de Deus, não pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas eles nasceram de Deus. Nasceram de Deus. É uma obra do Espírito, é uma obra de Deus, é o Pai te adotando, e é o Pai por isso declarando: você está em Cristo, você é meu, você é minha, você é meu filho, minha filha. E a sua paz, a sua segurança, a sua alegria estão em mim, estão em descansar em quem eu te criei para ser, quem eu te criei e estou te recriando para se tornar. Você desfruta, querido, já dessa paz? Você tem descansado nessa alegria, nessa segurança, nessa certeza de saber quem você é em Jesus? Ou você ainda está vivendo a instabilidade, a insegurança, a confusão, a frustração de tentar ser alguém que mereça ser visto, ser reconhecido, ser amado, ser aceito? E cada dia você acorda com um desejo diferente, e cada dia você orienta, aponta a bússola da sua vida para uma direção diferente, e a sensação é de estar sempre recomeçando. É ruim isso, né? A sensação é de recomeço toda hora. Aqui não deu certo, de repente eu tenho que apontar para lá. Poxa, aqui também não deu certo, de repente eu vou por aqui agora. De repente eu me relaciono com essa pessoa, de repente eu arrumo esse emprego, de repente eu mudo o meu jeito de me vestir, de repente eu mudo a minha cara, a minha aparência, de repente eu mudo os meus sonhos, de repente eu faço uma viagem. É tão cansativo carregar sobre os ombros a responsabilidade de ser alguém. É tão maravilhoso descansar em quem Deus te fez para ser, quem Ele gratuitamente em Jesus te recria para se tornar. Então eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos. O alvo da vida, queridos,
não é formar sua própria identidade e expressá-la, mas receber a identidade do próprio Filho de Deus e se conformar à vida de Jesus, para então expressá-la ao mundo. Eu quero orar nessa manhã por pessoas que se sentem numa crise de identidade, seja no aspecto emocional, talvez até na sua sexualidade também, seja num aspecto profissional, carreira, profissão, trabalho, nos seus relacionamentos. A sensação é de estar o tempo todo se esforçando para ser alguém, para ser visto, para ser reconhecido como alguém que pode ser amado, aceito, valorizado, apreciado. E seja você alguém que já anda com Jesus ou não, hoje você entende que precisa encontrar essa segurança em Cristo, esse descanso em Cristo, realmente render a Ele a palavra final a respeito de quem você é. Você quer ouvir do Pai nessa manhã: este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Coloque o seu coração agora diante do Senhor. Se você puder levantar a sua mão, só para eu saber por quem eu vou orar. Se você gostaria de receber especificamente essa oração, levante sua mão aí no seu lugar. Senhor, cada mão erguida, um filho, uma filha que deseja encontrar esse descanso, essa paz, essa segurança da sua própria identidade, enraizada, firmada, estabelecida em Jesus. Eu peço, Pai, que toda agitação, toda confusão no coração, na mente, nas ideias, nos pensamentos, as opiniões das pessoas, suas próprias vontades e desejos, tudo aquilo que está desordenado, Senhor, o Teu Espírito Santo mansa e amorosamente venha reorganizar, venha acalmar, assentar, colocar nos eixos. Que cada irmão, cada irmã que agora tem sua mão erguida possa receber alívio ao ouvir a Tua doce voz dizendo: este é o meu filho, esta é a minha filha, a quem eu amo, em quem eu me alegro, não pelo que faz ou deixa de fazer, mas por estarem em Cristo. Receba no seu coração esse descanso, essa paz de Deus. E ainda de olhos fechados, eu quero orar por pessoas que nunca tomaram uma decisão de realmente colocar a sua vida em Cristo e por isso têm vivido também algum tipo de confusão, de se sentirem talvez perdidas, sem esse norte na vida, tentando encontrar um caminho nas escolhas que faz, nos relacionamentos, em outras fontes. Se é o seu caso, coloque o seu coração agora diante de Deus. Não há vida longe de Jesus, queridos, não há salvação longe dele, não há meio de saber quem você é sem saber quem é que te criou, quem te fez e por que ele te criou e te fez, porque ele deu a vida dele por você, porque ele precisou vir a este mundo e ir à cruz no seu lugar. A história da Bíblia é a história de um Deus que nos ama, de um Deus que quer estar perto de nós, nos quer ter como seus filhos. É a história também de uma humanidade que se rebelou contra ele, que pecou e que continua a fazer isso, tomar decisões que o ofendem, que nos levam para longe da sua vontade, dos seus propósitos. Mas é a história também da graça de Deus que é oferecida a todos. E se você reconhecer Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador, como aquele que morreu para o perdão dos seus pecados, você se arrepender, decidir viver uma nova vida, então o Espírito Santo vai entrar no seu coração, vai te dar um novo nascimento, uma nova identidade, filho, filha de Deus, e você vai poder caminhar em liberdade, novidade de vida, não livre de problemas, de desafios, mas com a paz de Deus, com a presença de Jesus conduzindo a sua vida. Você deseja fazer isso? Há alguém que deseja tomar essa decisão nessa manhã? Você pode também levantar a sua mão. Eu quero orar por você.
levante sua mão, se você deseja receber Jesus no seu coração hoje, você nunca fez isso, é a primeira vez, você vai abrir seu coração para Jesus. Pai querido, o Senhor conhece cada vida, cada coração que se abre para Ti nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor está trazendo vida nova, recomeço, salvação. Por favor, completa essa obra em cada um desses corações. Faz deles filhos, filhas amados, que vão desfrutar de um relacionamento real, pessoal, profundo, íntimo contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero sugerir uma prática para a sua semana, antes de nós cantarmos. Você já pode se colocar em pé. E a prática é muito simples. Separa um tempo de oração nessa semana. E nesse tempo de oração, faça duas coisas. Primeiro, agradeça a Deus. Cristo, não é maravilhoso ter essa nova identidade em Cristo, receber isso de Deus? Agradeça ao Pai por te dar essa nova identidade, filho, filha de Deus. E em segundo lugar, peça ajuda ao Espírito Santo para descansar nessa identidade. Às vezes, como eu mencionei, a gente ainda, mesmo sabendo de tudo isso, continua vivendo agitado, como se ainda fosse nossa responsabilidade construir essa identidade, encontrá-la. Peça ajuda ao Espírito para encontrar descanso, sabendo quem você é em Jesus. Amém?